uma salva de palmas ao apóstolo Edson, vai trazer a palavra para a nossa noite. Glória a Deus, graças a Deus, estamos de volta. É bom estar de novo em casa com a família, amém? Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 28. Atos dos Apóstolos capítulo 28. Vamos ficar em pé? Atos dos Apóstolos capítulo 28. Irmãos, o bispo Clodoaldo deu o aviso que nós vamos começar uma campanha de 7 quintas-feiras sobre águas que saram. Nós vamos estar buscando, nós entendemos, eu entendo pelo Espírito de Deus, quem conhece a nossa igreja nesses anos, sabe que nós não fazemos campanha em qualquer momento, nós fazemos as campanhas que o Espírito Santo nos manda fazer. Tem anos e anos que a gente passa, às vezes, sem fazer nenhuma campanha. Nós vamos estar fazendo essa campanha por entendermos o momento que o Brasil está passando e a necessidade de nós estarmos orando pela nossa nação. Então serão sete quintas-feiras que nós vamos ter atos proféticos aqui em um momento de cura física, emocional, trabalho, negócios. O que essa opressão que está sobre a nossa nação, aliás sobre o mundo, né? Sobre o mundo. Nós sabemos que Deus tem o melhor para a igreja e nós vamos reivindicar isso diante do Senhor e vamos orar juntos como igreja. Amém? Então começa em abril, 7 quintas-feiras. E quinta-feira agora, nós vamos sair após o culto, quando acabar o culto, a liderança nossa, a liderança e os ministérios de cura interior, de libertação, intercessão, profético, Soso, nós vamos estar saindo para orar na cidade. Se você quiser sair para orar com a gente na quinta-feira, nós vamos orar pela cidade, pelas empresas, pelas famílias, pelas pessoas que estão querendo tirar suas vidas. Vocês viram o número de pessoas que estão fazendo isso? Essa opressão que está sobre o mundo. E é responsabilidade da igreja, é responsabilidade nossa orarmos pelas pessoas. Não é o mundo que tem que orar pelas pessoas, somos nós. E nós vamos sair na quinta-feira, após o culto, e vamos orar pela nossa terra, vamos orar por Araraquara. Amém? Amém? Então eu te aguardo na quinta-feira para você orar pelas suas coisas, orar pela sua família, orar pelas vidas que você tanto ama. Atos capítulo 28, eu quero compartilhar com você, a partir do versículo 30, vou ler somente 2 versículos, os 2 últimos, Atos 28, 30. E eu quero compartilhar um pouco com você sobre essa nossa viagem, sobre o que Deus fez, algumas coisas que estão relacionadas à igreja no mundo espiritual. E o quanto de tudo isso você está envolvido, o quanto de tudo isso é importante. Nós nem sabíamos que eles precisavam de bicicleta, nós ficamos sabendo lá, na hora. Nos contaram, olha, eles fazem caminhada de tantos quilômetros, precisavam de 2 bicicletas. E nós fizemos as contas entre nós tínhamos daquilo que ia sobrar do dinheiro que a igreja deu e daquilo que nós tínhamos para comprar 2 bicicletas. Aí apertamos os nossos recursos, dava para dar 3 bicicletas. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso com você, o quanto você está envolvido nisso e o quanto é importante você saber o que Deus está fazendo. Porque eu ministrei lá sobre escatologia e eu falei para eles sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Vocês viram que caiu uma bomba muito perto da mesquita de Omar, lá em Israel? O dia que aquela mesquita cair, meu irmão, dá o teu cachorro para alguém, porque nós vamos embora. O dia que aquela mesquita cair, porque a hora que ela cair, vão construir o 3º templo. E nós não vamos estar aqui não. E caiu uma bomba bem pertinho, eu já olhei para minha cachorrinha e falei, ó. Será que você entende o que está acontecendo no mundo? A volta de Cristo está aí. E a minha pregação não foi de escatologia para mostrar pré-milenismo, amilenismo, nada disso. Eu queria mostrar para eles o seguinte, nesses últimos tempos, o engano vai entrar dentro da igreja. Os sinais da volta de Jesus, é fome, guerra e engano. Tem fome no mundo?
Tem fome em Araraquara? Tem guerra no mundo? E o engano? Muito engano. São os 3 sinais, não falta mais nada. Então eu quero ler com você Atos capítulo 28, versículo 30, que diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Por 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa. Ele alugou uma casa em Roma. E ali ele recebia as pessoas. E ele pregava sobre o reino de Deus com toda a intrepidez, ensinando as pessoas sobre Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por podermos estar envolvidos com aquilo que é teu. Quero te agradecer pela tua igreja aqui, por cada um dos meus irmãos, tantos que estão aqui à noite, como os que vêm durante o dia, como aqueles que muitas vezes não conseguem vir, pela tua igreja, Senhor, que tem se esforçado para podermos fazer a tua obra, Senhor. Não é fácil para nós, o Senhor sabe do nosso coração como ele é enganoso, e quantas vezes nós desviamos os nossos pés, mas o Senhor é aquele que nos ama e nos coloca no caminho. E te agradecemos por podermos caminhar na direção certa. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. E peço que o Senhor fale a cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar. Não tem nada a ver com a pregação dessa noite, mas você já se fez aquela pergunta, como que vai ser o fim da sua vida? Já fez essa pergunta? Como é que vai ser o fim da sua vida? Como é que vai ser o fim da sua vida? Sentado num banquinho do lado de fora da rua, olhando os carros passar, como alguns velhinhos fazem aqui em Araraquara? Como é que vai ser o fim da sua vida? Já fez essa pergunta? Não tem nada a ver com a minha pregação. Mas eu me lembro quando eu estava lendo essa passagem, eu estava me lembrando do Billy Graham, um homem que eu admiro muito, que morreu, e quando ele ficou tão velhinho, mas tão velhinho que ele não conseguia mais sair da casa dele. Eu já falei isso uma vez. Já pensou o dia que você não consegue mais vir na igreja, porque você está tão velhinho que você não consegue mais vir na igreja? Eu já comecei a pensar nisso lá atrás. Eu falei, meu Deus, vai chegar um dia que eu vou ficar tão velhinho que eu não vou conseguir chegar na igreja. Aí agora, além desse trecho, eu falei, já sei o que eu vou fazer na minha velhice. Eu tenho um escritório lá em casa, vou receber as pessoas, uma de cada vez, para poder aconselhar na minha velhice. Mas eu quero chegar no final da minha vida e entregar tudo que eu puder para o Senhor. Tudo. Você já pensou nisso? Como que está sendo a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Porque nós vamos nos encontrar com Cristo a qualquer momento. Ele vai voltar, irmãos. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar. E nós estamos vivendo um tempo exatamente como nos dias de Noé. As pessoas estão casando, se dando em casamento, vivendo, né, zombando de Deus, exatamente como nos tempos de Noé. E de repente a arca vai fechar a porta. O céu vai fechar a porta. A igreja vai subir, Apocalipse capítulo 4, a porta vai fechar. Hoje a porta está aberta. Apocalipse 4 diz que João olhou para o céu e viu uma porta aberta. Ainda está aberta, mas essa porta vai fechar. E quando fechar, nós vamos estar lá em cima. Amém? Nós vamos estar lá. O livro de Atos, capítulo 28, termina de maneira que ele não se encerra. Você percebeu que não se encerra? O livro de Atos não tem um ponto final, não acaba o livro de Atos. Porque nós estamos vivendo o livro de Atos ainda hoje. O livro de Atos não é para terminar até que a igreja seja arrebatada. Nós estamos vivendo ainda o livro de Atos. Desde que Paulo entregou a casa de aluguel lá em Roma, a história continua até hoje. E a obra do Senhor continua sendo feita. A obra do Senhor continua sendo proclamada, anunciada. Quando Jesus veio à terra, ele veio para duas coisas. Duas coisas muito fáceis de nós enxergarmos. Uma é salvar. Uma é salvar. E junto com essa salvação, a segunda coisa é nos trazer paz. Porque a questão do homem é para onde nós vamos quando nós morrermos. O
que acontece com a nossa vida? O que a gente tem que fazer? Né? Alguns acreditam que vão reencarnar, outros acreditam que quando morrer vai virar um inseto, uma borboleta, alguma coisa. Tem gente que acredita assim. Outros acreditam que quando morrer acaba tudo. Mas o Deus que criou os céus e a terra, Ele diz que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. E uma vez que Ele traz a salvação, Ele completa com a outra parte, que é a paz. Porque a paz só recebe quem recebe a salvação. Quem tem salvação tem paz. A paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. Que o mundo não entende, mas nós entendemos porque ela está em nós, não é nós a conhecemos, ela está em nós. Jesus está em nós, a paz está em nós. Às vezes a gente perde a paz. Às vezes chega um momento que a gente vê uma situação que a paz parece que a gente fica procurando onde que ela foi. Aí você se lembra que a paz é Jesus e ela volta. Amém? E assim é a nossa vida. Paulo não encerrou o livro de Atos. Lucas, quando escreve a história de Paulo e de Pedro, ele não encerra, ele continua, ele deixa aqui uma reticências, como se o livro estivesse acontecendo ainda hoje. E está acontecendo. A obra de Jesus, ela continua sendo feita. Nós estivemos na África, e você liga a televisão em Moçambique, tem 10, 15 canais evangélicos falando de Jesus. Você abre, liga uma televisão, um canal de televisão na África do Sul, tem evangelismo, tem gente pregando Jesus nos canais de televisão. Deus não está perdendo seu tempo, Deus tem pressa. Ele sabe do tempo e Ele quer salvar. A obra dele está sendo feita no mundo. Salvação está sendo pregada. As pessoas estão ouvindo de Jesus em todos os lugares. Mas nós precisamos entender que o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Quantas pessoas que eu falei? Quanto? Desses 8 bilhões, meu irmão, cerca de 5, de maneira muito animada, né? Estou falando de 3 bilhões salvos, 5 bilhões estão indo para o inferno. 5 bilhões de pessoas não sabem quem é Jesus e estão morrendo sem Jesus. Araraquara tem 280 mil habitantes. Se nós pensarmos de uma maneira muito, muito animadora, nós estamos falando de 90 que estão indo para o céu e 210 mil estão indo para o inferno, na nossa cidade, indo para o inferno, porque se morrer sem Jesus, vai para o julgamento eterno. Deus está fazendo. A Bíblia diz que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria. E por que a ciência está se multiplicando? Exatamente para que nós possamos levar o Evangelho a todos os lugares. Existem condomínios aqui em Araraquara que você não consegue chegar nem na portaria. Mas por causa disso, do YouTube, do TikTok, do Instagram, as pessoas estão vendo sobre Jesus lá nas suas casas, no silêncio. Mas estão vendo sobre Jesus. Deus está fazendo. Fale comigo, Deus está fazendo. A pergunta que nós temos que fazer é o que nós estamos fazendo. Porque Ele está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Ele está salvando. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, um governante nosso. Eu fico com pena dos nossos governantes que não querem saber de Jesus, mas já ouviram falar de Jesus. A tristeza maior é você ver aquele monte de generais morrendo no Irã. É uma tristeza, porque esses homens nunca ouviram falar de Jesus. O mundo tem milhões e milhões de pessoas sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. E eu queria compartilhar um pouquinho com você nesta noite sobre esta manifestação de Deus sobre a terra, porque o propósito de Deus é salvar. A paz, ela vem junto com essa salvação. Junto com essa salvação, quando você vê uma pessoa sendo salva, a paz vem sobre ela. E essa paz, ela se estabelece porque
casamento passa a ser alinhado, vida financeira passa a ser abençoada, saúde, tudo aquilo que Deus quer fazer no meio da família, filhos, a parte emocional da pessoa, a paz cai sobre ela, mas por causa da salvação. Sem salvação as pessoas não têm paz, elas não têm nada. Só Jesus pode trazer paz e vida para as pessoas. Só Jesus pode trazer alegria sobre um coração. Senão as pessoas sempre vão precisar de algo a mais. O que são os algo a mais desse mundo? Droga, bebida, dinheiro, consumo. Sem Jesus elas precisam disso. Com Jesus não há nada de errado de você ter recursos, porque você vai usar esses recursos de forma boa. Agora, sem Jesus, vai tentar sempre resolver um problema de alma. Bill Johnson fala de maneira muito apropriada que 2 problemas que são fortes na vida de um homem, de uma mulher, e eles são responsáveis por todos os outros, eu creio realmente como ele, um deles é a frustração e a outra é a falta de perdão. O homem não consegue viver com frustração. E nós já fomos muito frustrados com pessoas que nos decepcionaram, nos esqueceram, nos abandonaram, nos traíram, nos machucaram. E a frustração traz um monte de outros problemas. Dependência, drogas, vícios, sexo, pornografia. Frustração e falta de perdão é o que assola a humanidade. E Jesus veio exatamente para nos salvar, para nos libertar disso. O livro de Atos, ele não se encerrou aqui, porque Deus continua fazendo a obra sobre a terra. E eu queria que você entendesse um pouquinho dessa obra que Ele está fazendo, porque é uma obra de salvação. Fale comigo, uma obra de salvação. Irmãos, quando uma pessoa é salva, ela é transformada. E sem salvação não tem transformação. E eu queria então falar um pouquinho com você sobre, no livro de Atos mesmo, eu não vou ler o livro de Atos, mas eu queria falar um pouquinho com você sobre o livro de Atos, sobre essa obra que Deus veio fazendo no livro de Atos e vem até nós. Porque esse livro nos mostra algumas coisas tremendas sobre essa salvação. Primeira coisa que a gente vê quando Deus começa a agir sobre a terra para salvar, é que no meio dessa obra de salvação tem muitas dificuldades, muitas lutas. Fale comigo, muitas lutas. Você acha que se você aceitou Jesus as coisas iam ficar fáceis, você já viu que não é verdade, né? Sim ou não? Se aceitou Jesus, a coisa não ficou fácil. Porque é só aceitar Jesus, as lutas começam. Se você for pegar o livro de Atos, você vai ver que Paulo vai fazer 3 viagens missionárias. Eu vou pegar só Paulo. Hoje o bispo Alex pregou de manhã sobre Paulo, em Atos 16. Paulo fez 3 viagens missionárias. Uma delas foi em Atos 13 e 14, a segunda viagem 15 e 18, e a terceira viagem ele fez 18 e 21. Tudo no livro de Atos. Mas nas 3 viagens, o apóstolo Paulo teve muita dificuldade. Porque é só você se envolver com a obra de Deus, você vai ter dificuldade. Você precisa guardar uma coisa no seu coração. Se a sua vida estiver sem confusão, é porque alguma coisa está errada. Você está acreditando em mim ou não? Se a sua vida não tiver confusão, é porque alguma coisa está errada. Porque a partir do momento que você recebe a salvação, existem muitas dificuldades que vão aparecendo na nossa vida. Se você acha como na igreja, existiu uma igreja, os jovens aqui não vão conhecer, mas existiu uma igreja 10 anos atrás, que falava o seguinte: se você estiver doente, você está em pecado. Se você tiver problema financeiro, você está em pecado. Se você tiver problema no casamento, você está em pecado. Tudo era pecado e é tudo brecha. Era tudo demônio. Essa igreja não fala mais sobre isso porque já caiu por terra. Porque eles começaram a pregar que somente gente muito espiritual não teria problema. E sabe o que a gente percebe? Que pessoas muito espiritual têm muitos problemas. Quer ver um deles? Apóstolo Paulo. Quem? O apóstolo Paulo. Na primeira viagem missionária, apedrejaram ele ao ponto dele morrer.
Nós acreditamos que em 2 Coríntios, quando ele fala que ele teve um êxtase, uma experiência no céu, nós acreditamos que essa experiência que Paulo teve do céu foi porque ele foi apedrejado na primeira viagem missionária. E ele morreu nessa viagem missionária. Isso quer dizer que quando você se envolve com a obra de Deus, não quer dizer que as coisas vão ser fáceis. Porque nós vamos começar a ser confrontados com o mundo e ter que tomar a decisão entre o certo e o errado, entre o reino dos homens e o reino de Deus. Na primeira viagem ele foi apedrejado e dado como morto. Foi perseguido. Na segunda viagem ele foi preso com Silas em Filipe. Já pensou se fosse há 10 anos atrás, todo mundo ia falar que Paulo tinha brecha na vida. Que ele devia ter alguma brecha, por isso que ele estava passando por tudo aquilo. Irmãos, existem realmente ações demoníacas e brechas que trazem problemas sobre a vida das pessoas. Mas nós estamos falando da igreja, estamos falando de pessoas que amam a Jesus. Quando você se envolve com as obras de Deus, você vai ter que entender que vão aparecer dificuldades, vão aparecer lutas. Vai ter aquele momento em que o diabo vai querer saber se você é fiel mesmo no teu casamento. Vai ter aquele momento que você vai ter que mostrar se você realmente é fiel nos teus negócios. Se você é fiel ao teu patrão, à pessoa que manda em você. Vai ter momentos que você vai ter que mostrar quem você é diante das dificuldades. E o apóstolo Paulo foi dado como morto na primeira viagem, preso com Silas na cadeia, apanharam demais, amarrados num tronco. Na terceira viagem, ele participou de um naufrágio e foi picado por uma víbora. Só coisa fácil, não é? Paulo devia ter muito demônio, né, irmãos? Hã? Não, Paulo não tinha muito demônio. Paulo tinha muitos demônios contra ele. Porque o diabo não quer que você chegue onde Deus quer que você chegue. O diabo não quer que você vença naquilo que Deus quer que você vença. Nós tivemos lá em Moçambique, tivemos muitas lutas. Aquela foto lá que as meninas estão lá recebendo florzinha, todas felizes. Estamos esperando o apóstolo Edson. Eu estava do outro lado da cidade, vendo uma casa que eu tinha alugado e a casa estava cheia de gente lá dentro. E eu com 5 malas enormes, pensando, para onde eu vou agora? O que eu faço? Não tem casa para a gente. O que eu faço agora? É alguma brecha? Como que essa mulher estava com um anúncio no Airbnb? Nós já alugamos, em 2024, alugamos essa casa, é uma pessoa séria. Nós não caímos em nenhum golpe, não. Ela alugou, a casa ficou alugada, só que ela não tirou o anúncio do Airbnb e alugou para outra pessoa. E quando eu cheguei lá, ela não se comunicava comigo. Eu falava para a Valéria, Valéria, eu acho que alguma coisa está errada. A Valéria falou, ela demora mesmo para resolver. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Cheguei lá na casa, as meninas tudo lá com florzinha lá no aeroporto, e eu com 5 malas sem saber para onde ir agora. Aí mandei um recado para vocês, orem por nós. Fomos pegar o comboio. Para vocês irem de comboio, brasileiros, vocês têm que chegar lá 3 dias antes e comprar passagem 3 dias antes. Falei, tá bom, então vamos fazer isso. Fomos lá, cheguei na estação 3 dias antes, a hora que eu fui comprar passagem, a mulher falou para mim assim, não tem mais primeira classe nem segunda classe, só tem a terceira classe. Eu olhei para o Hernani, virei e falei assim, só tem terceira classe. Nós tínhamos que desistir ali. Brasileiro não aguenta, não sobrevive dentro de um vagão de terceira classe como moçambicano. Vocês não entendem o que eu estou falando. A gente não sobreviveria lá dentro. Mas eu olhei e falei assim, e agora? Nós viemos aqui para isso. Aí eu falei, dá 5 passagens. Compramos as 5 passagens. Qual a brecha? São lutas. Você acha que só porque você é de Jesus você não vai ter lutas?
O apóstolo Paulo foi comissionado por Deus, ele passou por um apedrejamento. Ele diz, em 2 Coríntios, ele diz o seguinte: eu já fui espancado 5 vezes, 40 chibatadas menos 1. Porque na lei judaica, você tinha que levar 40 chicotadas. Mas como o judeu tinha medo de errar o número, de repente ele contava errado, ele fazia só 39. Olha como eles são bonzinhos. Então, 5 vezes ele foi chicoteado, 39 vezes. Levou varadas. Em naufrágios, 3 vezes em naufrágios. São lutas, irmãos. Se você acha que como cristão você não vai passar por lutas, você está enganado. Nós vamos passar por lutas. E as lutas servem para aumentar a nossa fé, para nos fazer cada vez mais fortes, para dependermos mais de Deus, para sabermos que Ele está do nosso lado, para sentirmos a sua presença. As lutas não são para nos destruir. Você já fez a seguinte pergunta: se Paulo foi comissionado por Deus, por que Deus não abriu todos os caminhos para Paulo? Porque se Deus tivesse aberto todos os caminhos para Paulo, eu ia achar que também abriu os meus também, sim ou não? Sim ou não? Você também ia achar que abriu o seu, não ia? Mas Deus já está dizendo assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O problema não é o problema. O problema é como nós lidamos com o problema. Como é que se lida com o problema do teu casamento? Como é que se lida com o problema da tua empresa? Como é que se lida com o problema emocional que você tem dentro de você? Como é que se lida com os teus pecados? Como é que se lida com isso? Porque o problema, ele existe. Ele está aí. Acabamos de fazer a obra do Senhor. Estávamos super felizes. Pegamos o carro, estamos na estrada. Eles não chamam buraco lá em Moçambique. Eles chamam de cova. Acredite, buraco não é um bom termo. É cova mesmo, porque o negócio, você olha, você não vê o fundo. Eu passei por um monte de cova, não caí em nenhuma. E o pneu furou. Estava chovendo, nós descemos. As mulheres querendo ir no banheiro. Você sabe que o homem vai em qualquer banheiro, né? 3 mulheres dentro do carro. Eu comecei a cantar: faz chover, faz chover, abre as comportas. Descemos do carro, fomos abrir o porta-mala. Cadê o step? Não tem step. Cadê a chave de roda para tirar o pneu? Não tem chave de roda. Entramos no carro. Escureceu muito rápido. Uma nuvem de pernilongo fechou o nosso carro. Uma coisa assustadora. Eu já vi as pragas das moscas, mas as pragas de pernilongo eu nunca tinha visto na minha vida. Praga de pernilongo. Era muito. Qual a brecha? Não vamos ter lutas? Não vai ter dificuldade? Pois você acha que a vida vai ser sem problema? Não vai ter doença? Não vai ter quimioterapia? Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, nós temos que entender que nós podemos passar por lutas, mas o Senhor vai estar com a gente. Ele não vai te abandonar. O duro é você passar por uma luta quando você está fora do propósito de Deus, porque aí você não tem nem a boa mão de Deus para te ajudar. Mas quando você está envolvido com as coisas de Deus, você pelo menos tem uma segurança. Deus está nisso. De alguma maneira, todas as coisas vão contribuir para aqueles que amam a Deus. Então nós temos uma promessa. A coisa pode não estar bem, mas isso vai contribuir. Isso vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque não terminou. O que eu tenho é que me preparar para aquilo que Deus está fazendo. Eu tenho que tentar entender o que Deus está fazendo. Você pega as 3 viagens missionárias de Paulo, ele teve muitas dificuldades, ele teve muitas lutas.
E eu vejo hoje a igreja querendo um evangelho fácil. Eu vejo a igreja hoje querendo uma vida fácil. Irmãos, existem as bênçãos. Existem as bênçãos. O bispo Clodoaldo falou uma verdade aqui. Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Esse ano vai ser um ano doce para nós. Diante de todas essas dificuldades, nós temos uma palavra de Deus para nós. Mas para isso, nós temos que estar debaixo da sua palavra, junto com Ele, com Deus. Porque no mundo nós vamos ter aflições. As coisas no mundo não são fáceis. Quando eu me envolvo com a obra de Deus, não quer dizer que as coisas vão ficar fáceis, mas quer dizer que o Senhor está junto comigo. Olha uma segunda coisa que acontece quando eu me envolvo com a obra de Deus. Começa a haver salvação. Fale comigo, salvação. Começa a ter salvação. O apóstolo Paulo, na primeira viagem que ele fez, o evangelho só estava concentrado naquela região pequena da Turquia. Na segunda viagem, o evangelho vai até Tessalônica. Na terceira viagem, quando ele chega em Roma, já tinham cristãos em Roma. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu tive meus momentos com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele saiu numa viagem. Ele saiu para matar e perseguir cristãos. Agora ele fez 3 outras viagens para salvar pessoas. Sabe aquilo que você fazia sem Jesus? Agora você precisa fazer para Jesus. Porque tem muito crente que ficava até 4 horas da manhã na rua, quando não era crente, mas agora se converteu, é 10 horas, já está olhando o relógio, puxa, o culto não termina. Então, aquilo que eu fazia no meu passado, eu tenho que fazer agora no meu presente para Jesus. Amém? Se você ficava até 4 horas da manhã, fica até 4 horas da manhã lendo a Bíblia agora, tá bom? Mas o apóstolo Paulo fez isso. Ele foi um perseguidor. E ele continuou com as viagens, ele continuou na mesma disposição, só que agora para fazer o bem. Para salvar. E quando uma pessoa se salva, irmãos, deixa eu te falar, o que é uma salvação? A salvação é a transformação de uma pessoa. Quando nós falamos do crescimento da igreja, nós estamos falando de pessoas sendo transformadas, nós estamos falando da nossa família sendo transformada. Olha o Eduardo teve salvação, a Yara foi salva, a Cristina foi salva, todos foram salvos, o pai dele está no céu. Olha a sua família. Se você leva a salvação, as pessoas são salvas, elas são transformadas. Sem salvação não tem transformação. Sem salvação não tem paz, não tem alegria. O apóstolo Paulo foi salvando. Foi vendo pessoas sendo salvas por onde ele passava. Fez uma base lá em Éfeso. Ficou 3 anos em Éfeso, 2 anos, acho que em Éfeso, onde ele esparramou o evangelho para todo mundo. Diz no livro de Atos que o evangelho estava sendo pregado em todo o mundo. E ali está dizendo que todo mundo mesmo. Quando eu me envolvo com as coisas de Deus, eu começo a ver salvação. Se eu me envolvo com as coisas de Deus, as pessoas da minha casa vão ser salvas. Eu sou testemunha disso. Eu me envolvi com as coisas de Deus, minha mãe se salvou, meu irmão se salvou, minha cunhada se salvou, todos se salvaram da minha família. Todos da minha família se salvaram. E a salvação transforma. Quando nós fomos em Moçambique a última vez, em 2024, nós tínhamos 14 igrejas. Hoje nós temos 8 igrejas a mais. Nós estamos com 24 igrejas em Moçambique. Fora as igrejas Cordeiro de Deus, que desde 2024, eles estão debaixo da nossa cobertura desde 2024, que nós temos eles debaixo da cobertura. Fora as igrejas Cordeiro de Deus que dependem da gente. Salvação, salvação, salvação. Porque quando uma pessoa é salva, ela é transformada. Quando uma pessoa é salva, ela recebe da paz do Senhor, ela recebe da alegria do Senhor. Sem salvação não tem alegria, não tem paz.
Uma pessoa pode ter igreja, uma pessoa pode ter pastor, uma pessoa pode ter amigos, mas se ela não tiver salvação, ela não tem a paz que excede todo entendimento, que é Jesus. Porque a salvação é a marca do Espírito de Deus em nós que nos traz a paz. Você chegar num lugar onde as crianças... Gente, eu vou falar. As crianças lamberam o cabelo da Andréia, para saber se o gosto era o mesmo que o da cabeça deles. Lamberam. Eu tinha que ficar orando pela Andréia para ela não pegar esquistossomose todo o tempo. Que ela se envolvia de tal maneira que com as crianças, e tem muitos problemas, muitas dificuldades, irmãos. Muitas lutas. É muito mais fácil. Eu falei para Deus, né? Puxa, Senhor, o Senhor tem aquelas igrejas que o pessoal vai tocando na cidade, vai entrando, são megas igrejas, a igreja é mega, e vai entrando na cidade, vai salvando pessoas na cidade. A nossa igreja vai entrando onde ninguém vai, naquele meio daqueles campos onde ninguém está. Eu olho e falo, não tem nem telhado, Senhor, mas nós estamos aqui. Cada um no seu lugar, mas todos buscando salvação. Porque a salvação é o que vai transformar. Eu estou indo para Moçambique desde 2010. A cidade está totalmente diferente. Cada vez que eu vou, cada ano que vou, a cidade está diferente. Porque conforme o evangelho vai crescendo, a nação vai sendo transformada. Eu lembro da época no Brasil, irmãos, quando nós estávamos no Brasil e houve um salto do cristianismo no Brasil. E lá em Campos do Goytacás, no Rio de Janeiro, começaram a descobrir plataformas petrolíferas e petróleo. E o Brasil começou a mudar completamente, porque havia um salto no crescimento da igreja. E por que Deus associa dinheiro com igreja? Porque a igreja não faz nada sem dinheiro. A nação tem que ser próspera. Por isso que o comunismo tenta destruir o dinheiro da nação, para que a igreja não faça nada. O capitalismo é a melhor coisa? Lógico que não é. A melhor coisa se chama teocracia, é Deus reinando. Essa é a única solução. Depois dela, o menos pior é o capitalismo. Não tem saída. A igreja precisa de recurso para ter salvação, para enviar pessoas, para pregar o evangelho, para chegar nesses lugares distantes em que ninguém vai. Você sabe que é 13 horas dentro de um trem? E na volta foi mais, porque o trem quebrou várias vezes. Vocês não entenderiam isso. Mas houve salvação. Eu estou vendo aqui o horário, deixa eu falar uma terceira coisa que faz parte quando eu estou envolvido com a obra de Deus. Dificuldades, salvação, mas tem uma terceira coisa que se você fizer, você vai experimentar. É a presença de Deus. Fale comigo, a presença de Deus. Quando você se envolve com as coisas de Deus, quando você se envolve com esse projeto que Deus tem, Deus não tem outro projeto, irmãos. Ah, mas eu preciso que Ele abençoe meu casamento. Ele abençoa o casamento, salvando, trazendo a paz para a sua casa, para que você agora tenha de Deus a bênção para abençoar o teu casamento. Mas começa com a salvação. Você está vendo o teu irmão passar por dificuldades financeiras? Sabe como ele vai ser abençoado? Trazendo ele para o Senhor Jesus. Não é trazendo ele para a igreja, é levando ele para Jesus. Eu conheci o Edi Carlos quando ele era mais jovenzinho. Hoje já está um velho. Cabelo branco. O Edi Carlos tem a história dele. Eu conheci ele ficava comprando carro velho e reformando carro velho. Trabalhava numa loja de moto. O Rodrigo veio para Jesus, ele veio para Jesus, Tatá veio para Jesus, a irmã, mamãe, todos são empresários. Todos
O Edivardo é empresário, o Rodrigo é empresário, todos são empresários. Porque se você quer que a bênção venha sobre a vida do teu irmão, leve ele para Jesus. Porque onde há salvação, há mudança. Vem a bênção de Deus sobre a pessoa. Mas tem a terceira coisa. É a presença de Deus. A presença de Deus se manifesta diante de nós. Quando nós estamos dentro da obra dele. Não quer dizer que as coisas vão ser fáceis. Mas quer dizer que a presença está ali. Eu cheguei, a casa estava alugada. Eu não tinha o que fazer. Eu estava com 5 malas, que eu saí do aeroporto com 5 malas num carro pequeno para levar essas malas para uma casa. Para depois voltar com o carro e pegar eles. Agora eu estava com 5 malas e sem uma casa. E tinha que buscar eles. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha para onde ir. Eu pedi para vocês orarem. Aí daqui a pouco me liga um irmão. Me manda uma mensagem. Já reservei o hotel para vocês. Pode ir nesse hotel, já está reservado, já está pago. Eu olhei e falei, glória a Deus, Senhor, muito obrigado. E sabe o que aconteceu? Com o pagamento, porque nós tínhamos que pagar 6 dias da casa. Com o pagamento desse hotel, ficaram só 5 dias. Com o dinheiro desses 5 dias, nós conseguimos alugar uma casa muito melhor e no centro da cidade. Você começa a ver a proteção de Deus para você. E ficamos numa casa muito boa, com tudo que nós precisávamos para a nossa base. Mas eu quando peguei as malas ali, eu não fiquei murmurando. Eu não fiquei reclamando, eu fiquei pedindo para Deus me dar uma saída. E a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para vocês. Orem por nós, porque nós estamos sem lugar. Porque muita oração, muito. Pouca oração, pouco. Nenhuma oração, nenhum poder. Amanhã tem sala de cura. Comprei os 5 bilhetes da terceira classe. Irmãos, terceira classe, nós não sobreviveríamos lá dentro. Vocês não entendem como que é. Já na primeira classe é muito difícil. Na terceira classe nós não sobrevivemos. Mas eu comprei. Porque eu tinha que comprar. Eu fui lá para isso. Como que eu vou fazer com as mulheres? Comprei. Aí eu estou na estação, eu pego o celular e começo a fazer um vídeo. Com a Hernani e com a Cecília. E nisso vem vindo um senhor gordo. Vocês viram uma foto aí que vocês não vão lembrar, mas é um senhor de blusa azul. Ele começa a vir na nossa direção. Ele estava com outra roupa. E lá você não pode filmar dentro da estação. E eu estava filmando, ele começou a chegar. Já tinham me falado, a Tamiri já tinha falado que não podia filmar. Quando ele estava chegando, eu desliguei o celular. Ele falou para mim, vocês estão indo para onde? Eu falei assim, nós estamos indo para Mutarara. Ele falou assim, e os bilhetes de vocês? Eu falei assim, está aqui. Qual é o bilhete? Eu falei assim, comprei de terceira classe. Ele falou assim, vocês não vão aguentar. Deixa eu ver os bilhetes. Dei para ele. Ele falou assim, me espera um pouquinho aqui. Ele era o chefe da estação. Irmãos, eu não pedi nada. Nada. Ele foi lá dentro e trocou 5 bilhetes para nós para a primeira classe. Ele falou, vai lá e paga a diferença dos bilhetes. Você está entendendo? Se você quer ter experiências com Deus, você precisa estar dentro dos projetos dele. Vai passar por lutas? Vai, mas ele vai estar perto, ele vai ter alguma solução para a gente. Se não tiver a morte nós vamos para o céu, glória a Deus também. Azar de quem fica. Quem vai está na bênção. Quem fica é que sofre. Na volta, tem que estar 3 dias antes para comprar passagem lá em Mutarara. O trem já vem lotado, já vem cheio. Porque esse trem agora não vai sair da estação. Ele já vem lá do fundo do mundo. E ele vem vindo. Que horas que é para estar na estação? 7 horas para você comprar o bilhete. Não, você tem que estar 3 dias antes de reservar. 3 dias antes eu estava lá e reservei os bilhetes. Que horas que é para chegar na estação para comprar? 7 horas. 7 horas eu fui comprar o bilhete. A hora que eu fui comprar o bilhete, primeira classe, ele, não tem. Eu, como não tem? Eu fiz a reserva. Não tem, só tem 2 lugares.
Hernani, só tem 2 lugares. Tem segunda classe? Tem segunda classe. Falei, então me dá os 5 da segunda classe. Peguei os 5 da segunda classe. Aí minha cabeça, como é que nós vamos ficar num trem de segunda classe? Nós vamos parar na estação, o trem já está cheio, 3 mulheres, elas vão ter que correr para algum lugar para sentar, nós vamos nos espalhar, não sei o que vai acontecer, e eu fiquei na estação, sem saber o que fazer. 10 horas da noite, cheguei na estação às 10 horas da noite, cheguei às 10 horas, o trem não chegou às 10, não chegou às 11, não chegou à meia-noite, chegou a 1 hora da manhã. Quando foi 11 e pouco da noite, estava um movimento na estação, movendo o trem. Aqueles filmes africanos, sabe? O pessoal tudo dormindo no chão. Centenas de pessoas. Uma miséria, uma pobreza. A gente assim, num canto. Todo mundo sabe que nós somos estrangeiros. Acho que dá para saber por quê, né? E a gente ali, e eu... Deus, Deus, Deus. O que eu faço? Aí eu tinha o telefone daquele homem. O Hernani tinha falado para mim, um dia antes, liga para ele. Eu mandei uma mensagem para ele. Ele não respondeu. Chegou na hora, 10 horas o trem não vem, 11 horas o trem não vem. 11h30. Eu dei um toque no telefone para aquele homem. E desliguei. Mas isso era acho que umas 10 horas da noite. Quando foi 11h30 da noite, ele me liga. Oi, como que está o senhor? Eu falei assim, estou bem. Comprei a segunda classe. Como segunda classe? Eu fiz tudo o que o senhor falou, só que eu só consegui a segunda classe. Desliga que eu já te ligo. Daqui a pouco ele me liga, quando faltava meia hora para o trem chegar, ele me liga. Pode ir que eu já guardei o vagão para vocês na cabine 2. Vocês vão voltar de primeira classe. Aí eu vou lá na estação para trocar os bilhetes. O homem estava endemoniado. Queria me agredir de todos os jeitos, com palavras. Estava nervosíssimo comigo. E eu tentando, com toda a delicadeza. E ele totalmente endemoniado. Mas ele tinha que obedecer. Quando eu cheguei dentro da cabine 2, já tinha 2 pessoas lá dentro. Uma freira, tadinha da freira, e uma outra pessoa. Mas eles estavam no vagão errado. Não é tadinha, não. Eles estavam no vagão errado. Eles pegaram o vagão porque o trem vai andando, as pessoas vão se movendo. E aquele vagão era nosso. Deus nos colocou de novo na primeira classe. Os mosquitos, eu não sei muito bem como vai ser a questão dos mosquitos. Nós ainda temos mais 4 dias para esperarmos aí. Porque a manifestação da malária demora 15 dias. E em nome de Jesus nós não vamos ter, ninguém vai ter malária. Mas tinha muito mosquito. A pessoa nos socorreu. Qual que é a bênção do carro? A bênção do carro, irmãos, é que nós paramos num trajeto de 100 quilômetros. Nós podíamos ter parado num lugar que não tinha sinal de celular. E nós paramos exatamente num lugar que tinha sinal de celular. Nós podemos ser socorridos. Você começa a ver os sinais de Deus. As manifestações de Deus. Eu estava na igreja e daqui a pouco o pastor falou assim para mim. Apóstolo, tem um pai aqui. Ele não falou pai, um homem aqui. Que ele veio de outra cidade. Ele trouxe uma jovem para você orar, porque você orou pela mãe dele e ela foi curada. E ele trouxe a irmã agora para ser curada. Sabe quando você começa a ver pessoas saindo de outros lugares para vir, para receber cura de Deus, porque não é homem que faz isso? E era uma menina linda, irmãos. Negra, mas uma menina linda. Totalmente endemoniada. Eu fui orar por ela. Ela não conseguia responder, ficou totalmente endemoniada. E quando nós fomos embora no 3º dia, ela estava totalmente liberta, feliz, adorando a Deus. E não deixamos o demônio se manifestar não, porque eu não gosto de conversar com o demônio. Tem gente que gosta de conversar, fazer autógrafo, fazer entrevista.
Eu não gosto de demônio. Não deixei manifestar, não. Ela não conseguia fazer nada, ela não conseguia nem falar do nome dela. Mas no terceiro dia, quando nós fomos embora, ela estava feliz. A presença de Deus. Eu quero encerrar o culto dizendo para você o seguinte. Nós somos uma igreja e fomos chamados para os lugares difíceis. Eu queria muito ter chamado para ir para Miami, né, Bispo Alex? Ir para Espanha, Suíça. Quem sabe um dia a gente até possa ir. Ó, eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho que falar uma coisa. Irmãos, a Valéria foi uma bênção nessa viagem. As mulheres foram uma bênção. Se não fosse elas, nós teríamos gasto muito mais dinheiro e não teria sobrado dinheiro para as Bíblias e para algumas bicicletas a mais. Sobrou dinheiro por quê? Porque lá, irmãos, é assim. A gente troca o dinheiro que a gente tem que trocar e depois a gente vai usando. E o que vai sobrando, a gente vai olhando para os últimos dias. Como que a gente vai dar isso para alguém? Porque não adianta trazer dinheiro para cá. E as mulheres foram tremendas. Eu voltei 3 quilos mais. 3 quilos a mais. Você come demais lá. Você pensa assim, vai para Moçambique para passar fome. Olha, você vai para Moçambique para chorar, para ver dificuldades, para orar pelas pessoas, para dar ensino, mas passar fome você não passa. A gente passa muito perigo na comida. Isso sim, porque o nosso café da manhã é na base, então é um café nosso. O meu café da manhã normalmente em casa é um cafezinho preto só. Lá na base eu comia 2 pães com manteiga, queijo parmalat e 2 ovos mexidos. 2 pães por dia, 21 dias, irmãos. Chegou uma hora que eu nem sabia mais quem eu era. A janta, elas que faziam a janta. Então nós não precisamos pagar ninguém para a janta. Roupa de cama na casa. Tinha uma mulher que ia limpar a casa para nós, estava tudo dentro do preço. Deus providenciou o melhor para nós. Mas nós pegamos o bem menor, porque nós queríamos gastar menos para poder dar o dinheiro para eles. Mas o Senhor falou assim, eu vou dar o melhor para vocês. É assim que Deus vai fazer com você. Quando você pensa nos outros, Deus vai pensar em você e vai te dar aquilo que você pensa pelos outros. Acredite, Deus está interessado em você. Mas Ele está interessado que você se envolva com aquilo que é dele. Amém? Amém? Então você precisa falar do amor de Jesus para as pessoas. Amanhã tem sala de cura. Vamos começar as conexões na primeira semana de abril. Você tem que estar junto. Temos que ganhar vidas. Em Araraquara e em Moçambique. Eu saí de Moçambique falando para os pastores, olha, o ano que vem nós vamos abrir tantos campos. Queremos ganhar vidas. O ano que vem, quando nós formos para lá, nós vamos com uma missão para mudar algumas coisas da cultura deles, porque eles são muito sujos. Mas eles não são sujos de sujeira. Eles se vestem melhor do que nós para vir no culto. Eles vêm de terno e gravata no culto, todos alinhadinhos, gente. Eles vêm mais bonito do que a gente no culto. Só que eles têm uma cultura de sujeira. A nossa casa lá tem água, porque foi colocado um poço lá. Mas, irmãos, é uma sujeira. E a gente corre risco o tempo inteiro em comer aquilo. Mas eu falo o quê? Purificado pelo fogo, tudo desce. Pode comer que se está purificado pelo fogo. Agora, não faça perguntas. Não fica fazendo pergunta, como é que foi feito esse frango? Para que você quer saber disso? Gente, são perguntas que a pessoa faz, que eu falo, para quê? Quem que lavou esse garfo? Olha que pergunta. Garfo. Não faz essas perguntas. Vai, está purificado pelo fogo, engole que Jesus vai te ajudar. Pelo menos até hoje me ajudou. Porque eu como de tudo lá.
Você só não vai comer ovo, não vai comer salada, não vai tomar água deles de jeito nenhum. Eu fico de olho, porque é 1 minuto que eu deixo de olhar, eles fazem bobagem, né? Nós estávamos num restaurante, eu saí para ir no banheiro, quando eu voltei, eu sentei, todos eles com gelo no copo com a Coca-Cola. Eu falei, quem pediu gelo? Não é gelo. Eu falei, vocês acham que essa água foi filtrada? Nem no Brasil eles pegam água filtrada para nós no nosso gelo. Vocês acham que em Moçambique a água vai ser filtrada para o gelo? É 1 minuto, irmãos, 1 minuto. Mas eu tenho que admitir que as mulheres foram uma bênção essa vez, nos salvaram e nós pudemos ter recurso para poder fazer ainda mais a obra de Deus. Amém? Então, se você um dia quiser ir com a gente, nós não fazemos viagem de turismo, não é para ir para turismo. Todas as nossas viagens tiveram propósito. Quando Edivardo, levanta a mão aí, Edivardo. Edivardo foi com a gente, ó. Ele pintou um salão lá com a gente, não foi? Pintor, pintou. O Omir foi com a gente, não foi? Machado foi com a gente, levanta a mão aí. Edicalo foi com a gente, não foi? Os 3, nós fomos construir lá um banheiro, eles foram colocar azulejo, foram fazer as coisas. Você quer ir com a gente? Você tem que buscar em Deus um propósito para ir, porque não é para ir para lá para fazer viagem missionária. Ah, eu quero conhecer. Você quer conhecer? Até a gente pode te levar para você conhecer, mas peça para Deus uma razão para você ir, para você poder ser usado. Amém? Porque se você quiser ir, é porque Deus quer te usar. Então já pergunta o que Deus quer te usar. Eu nunca podia imaginar que a Andréia ia trabalhar com criança lá. E ela trabalha com criança. De repente você pode ter algo que eu nunca imaginei e o Senhor pode te usar lá. Amém? Então feche a sua Bíblia, eu quero orar por você. Eu queria que você ficasse em pé e fizesse uma pergunta para você. Para onde que nós estamos indo? Nesse final da nossa vida, né? Nós todos estamos indo. Como é que nós estamos indo? Nós estamos indo para onde? Como é que estamos indo bem? Estamos indo bem? Estamos dentro do propósito de Deus? Estamos salvando pessoas? Estamos vendo a paz sobre a vida das pessoas? Olha o apóstolo Paulo, era um homem amargurado, violento. Tinha feito as melhores escolas de teologia. Teve os melhores professores. Era cidadão romano, tinha condições. Mas era um homem vazio aqui dentro, violento. Mas quando se encontrou com Jesus, se transformou num apóstolo de salvação, de amor. Se você quer que as coisas mudem perto da sua vida, da sua família, você precisa levar as pessoas para Jesus. É assim que as pessoas são transformadas. Salvação gera shalom, gera paz. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, mas você vai ver salvação. E você vai ver a presença de Deus perto de você. Você vai ver Deus te ajudando nas coisas que você precisa. E muitas vezes sem pedir. Sem pedir. Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe como está o seu coração. E às vezes, tá? Eu não estou julgando. Tire de mim qualquer tipo de julgamento, por favor. Mas às vezes o Senhor pode estar esperando você dar um passo para Ele poder resolver o que você precisa ser resolvido. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer por essa noite, por tudo que nós pudemos experimentar como igreja, porque não fomos só nós que fomos, toda a tua igreja esteve ali. Quero te agradecer pelas experiências que nós como igreja tivemos e pela tua proteção que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor foi um Deus presente, tanto aqui em Araraquara, protegendo a vida deles enquanto nós estávamos fora, como também protegendo as nossas vidas enquanto estávamos lá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me poupou de receber notícias tristes lá. Obrigado porque o Senhor me poupou de receber situações difíceis, porque o Senhor estava aqui cuidando deles. Senhor, nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos que diante das dificuldades, essas dificuldades tenham um propósito na nossa vida, Senhor. Que não sejam dificuldades simplesmente porque nós não te conhecemos. Pelo contrário, que sejam dificuldades porque nós te amamos.
porque nós decidimos pagar o preço, porque nós decidimos ser honestos, porque nós decidimos fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade. Porque, Senhor, como o apóstolo Paulo mesmo disse, é melhor sofrer por essas coisas do que sofrer porque fizemos coisas erradas. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Eu quero pedir a Tua bênção sobre os casamentos que estão aqui, sobre as empresas que estão aqui, sobre as lutas que os Teus filhos travam diante desse mundo tão macabro, tão perverso. Senhor, se faz presente na vida deles, dá sinais para eles de que o Senhor está perto, ainda que muitas vezes as coisas não se resolvam, mas que eles possam sentir que o Senhor está perto, para que eles sejam fortalecidos. Senhor, eu peço pela vida de cada empresário aqui, cada homem, cada mulher de negócio, cada trabalhador que está precisando de um livramento, que o Senhor se faça presente, Pai, na vida deles, que eles possam ter seus negócios, suas vidas para Ti, e possam sentir o Senhor do lado deles, em cada desafio, em cada situação de levante. Pai, protege a vida dos Teus filhos, guarda os Teus filhos, que Satanás caia por terra com toda obra demoníaca contra a vida dos Teus filhos, que toda situação escondida venha à luz, que tudo que o diabo escondeu venha à luz, para que a santidade e a verdade se manifeste nas nossas vidas, Senhor, nos casamentos, no meio dos filhos, nos relacionamentos. Senhor, em nome de Jesus, que o livro de Atos chegue até a vida de cada um que está aqui, que cada um aqui possa escrever a sua história no livro de Atos, que cada um aqui possa escrever a sua história nesse livro que o Senhor começou e ainda não terminou. Pai, ajuda-nos nessa nossa caminhada, abençoa os Teus filhos, abençoa com uma unção nesta noite que quebra todo jugo, que quebre todo jugo, toda ação demoníaca que seja quebrada, de desânimo, de medo. Senhor, quebra toda a obra do inimigo que tenha trazido desânimo e medo. Senhor, o Senhor diz na Tua palavra em Coríntios, que o Senhor não, em Timóteo, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Nós cremos no Teu Espírito sobre nós, que nós somos mais do que vencedores, de que o mal não vai prevalecer sobre a nossa casa, o mal não vai prevalecer sobre as nossas finanças, não vai prevalecer sobre os nossos negócios, o mal não vai prevalecer, Senhor. O Senhor é que vai triunfar, e toda situação que está difícil vai ser transformada, porque nós cremos na Tua manifestação, Senhor, na Tua bondade, na Tua generosidade. O Senhor é um Deus generoso, porque o Senhor mesmo disse que o Senhor nos abençoaria infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. O Senhor é um Deus generoso, que nunca nos dá segundo a nossa medida, pelo contrário, a Tua é recalcada, sacudida, generosa. A Sua sempre será maior que a nossa, porque não há ninguém como o Senhor nos céus e na terra. Senhor, fortalece a vida dos Teus filhos, fortalece a vida da Tua igreja, para que nós sejamos firmes na nossa caminhada. Tira toda acusação, tira todo peso. Quando os Teus filhos começam a fazer a obra, e as pessoas ficam colocando peso, que você não devia de fazer isso, você não devia de fazer aquilo, você devia de pensar na sua vida, você vai muito na igreja. Senhor, todas essas acusações de Satanás que caia por terra em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Deus, para que nós não nos extraviemos, para que nós não nos desviemos. Pelo contrário, que as obras de Jesus em nós sejam abundantes, como o apóstolo Paulo diz, porque o Senhor olha para todas elas em nós. Obrigado, ó Deus, por o tempo que pudemos fazer juntos essa obra. E prepara-nos, ó Deus, agora para o sertão, no mês de julho, onde vamos para a nossa nação, Senhor, abençoar aquela cidade. Ó Deus, ajuda-nos, abençoa os que estão pagando, com tanta dificuldade esse ônibus, os que vão estar indo por lá, Senhor, para fazer a obra de evangelismo. Ó Deus, abençoa essas famílias, para que não falte nada na casa delas. Pelo contrário, que nós possamos ver muita salvação em julho no nosso Brasil.
Ajuda-nos a fazermos a Tua obra, Senhor, e supre as nossas necessidades, porque foi o Senhor que disse que se buscarmos o Teu reino e a Tua justiça, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Acrescenta, Senhor, sobre a Tua igreja aquilo que a Tua igreja precisa. Acrescenta sobre a Tua igreja aquilo que nós precisamos para fazer a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por nós podermos ter feito o que fizemos até aqui, porque foi o Senhor que nos ajudou. Tudo vem de Ti e é para Ti. E ao Senhor nós damos toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai. Abençoa os Teus filhos agora na volta para as suas casas. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Jesus esteja sobre você, te abençoe e te guarde e te prospere. E a Jesus que está sentado no trono, o nosso Salvador, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Toda a glória ao Senhor Jesus. Eu não abri aqui para oração, mas está aberto para oração agora, tá bom? Então, se você precisa de oração, vem aqui para frente que nós queremos orar por você. Deus te abençoe até quinta-feira, para nós sairmos e orarmos pela nossa cidade. Deus te abençoe, Daniel. Vem para frente você que precisa de oração, que nós vamos orar por você. Vamos orar por as famílias que precisam.